A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário e venho mais uma vez trazer minha participação com a Escola Bíblica Dominical para a classe Juniores. Nossa lição é a lição do CPAD e temos o título para este trimestre: Igreja, Casa de Deus. Podemos ver aí, Igreja, Casa de Deus. O assunto de hoje está no Memorizando. O objetivo é: pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Porque Paulo sempre faz nas Sagradas Escrituras, tanto aqui no livro de Carta aos Coríntios, como também é feita uma comparação de Cristo, a igreja e a família. Aos Efésios, no capítulo 5 e também no capítulo 6, Paulo resume em seus ensinamentos uma forte comparação que faz combinar a Igreja de Cristo como um corpo, sendo Cristo o Senhor e cabeça deste corpo. Então vemos aqui que quando se trata do corpo humano e quando a gente analisa a historicidade do ser humano sendo criado na terra, Deus criando o homem para colocar o homem no Éden. Depois vem a forma como Deus vem se revelando aos seres humanos através da chamada da nação de Israel. Então, para dentro desse ponto de vista, é entendido que desde a criação da raça humana, Deus já tinha um projeto magnífico e muito comparativo com o desenvolvimento da nação de Israel, com a igreja, e no decorrer dos tempos, até mesmo em Apocalipse, é observado em alguns versículos que nós temos anotado aqui neste estudo. Então eu gostaria de estar participando esta revelação bíblica da inspiração divina para este estudo. Quando Paulo diz que a igreja é um corpo, e ele coloca uma pergunta, está registrado no capítulo 12 de Coríntios, capítulo 12 aos Coríntios, o versículo 9. E se todos fossem um só membro,
onde estaria o corpo? Então Paulo diz que somos muitos membros em um só corpo. Eu estive pesquisando e já até falei em um outro vídeo para a classe de adultos. E é interessante que a anatomia do corpo humano explica muitas coisas do corpo que tem um forte relacionamento com os projetos da grande obra divina, em se tratando de Israel, como também a igreja. Então, no corpo humano, é observado, segundo a anatomia, que temos 12 costelas, 12 ossos de costelas de cada lado. Isto faz lembrar que as 12 tribos de Israel, e lá no deserto, na organização do acampamento, ficava 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro, 3 tribos na vanguarda e 3 na retaguarda. E é interessante que, por ser 12 tribos, seria coincidência que 12 ossos de costelas? Não, na verdade, quando o Espírito de Deus leva Paulo a escrever essas grandezas relacionadas ao corpo humano, lá em Efésios ele fala, Efésios no capítulo 6, ou capítulo 5, no término do capítulo, ele fala que assim como Cristo, ou seja, assim como o marido é o cabeça da mulher, também Cristo é o cabeça da igreja. E aí diz que, da mesma forma como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, é também responsabilidade do marido, do esposo, amar a sua esposa e se entregar por ela. Então, 12 ossos de costelas de um lado, 12 ossos de costela do outro lado, formando aqui 24 ossos. Outra curiosidade do corpo humano é que, desde a ponta inicial que fica encavada dentro deste osso que perfaz aqui a estrutura onde recebe, esqueço desse nome de osso aqui. Então, desde essa ponta até o término no pescoço, é contado que tem aqui 33 vértebras. O que significa isso? 33 vértebras no corpo humano aponta para a idade de Cristo. Ele é o cabeça, a cabeça aponta para Cristo, Efésios 5, 23, né, que eu já disse. Efésios no capítulo 5, versículo 23, ele é posto como o cabeça da igreja. 33 vértebras igual à idade de Cristo. Então, as 33 vértebras que todo corpo humano tem aponta para este tempo de ministério de Cristo, sua vida como sendo ele o homem perfeito.
A Bíblia apresenta Cristo como o homem perfeito. Fala também que a anatomia informa que nesta ponta existe uma separação. A ciência grega diz e aponta que aqui existe 9 vértebras que são rígidas. Elas são rígidas porque, sendo encavada nesse osso chamado bacia, tem que ser rígidas para dar equilíbrio a todo o resto da estrutura para cima, aqui no corpo, na coluna vertebral, nas vértebras. Então, sendo aqui rígido, fortalece a equilibrar a parte que é superior e flexível. Então, esta parte aqui tem um nome. O nome superior é sacro e o nome inferior é coccígia, que quer dizer ó Pai. A tradução para esse nome aqui é uma clamação, ó Pai, coccígia em grego. Sacro vem de sagrado, que é a parte superior deste osso. Este osso que é visto uma divisão de 9 vértebras, mas são rígidas. Esta rigidez, sendo 9, aponta para que fala do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, o fruto do Espírito é aparecido aqui, apresentado aqui na divisão de 9 vértebras. 9 vértebras rígidas. Outra coisa interessante que nós vemos no corpo humano é que 24 vértebras são flexíveis. Flexível por quê? Por causa dos ossos da costela. Porque o corpo tem que se dobrar. O corpo tem que se mover da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para trás, para frente. Então o corpo tem que se dobrar. O que é isto? Quando trazemos isto para o âmbito espiritual, a Igreja de Cristo, como a noiva do Cordeiro, militante na terra, tem que se dobrar diante de Deus, tem que se curvar. É isto que Deus viu, o Todo-Poderoso, quando olha para a nação de Israel, ele diz que Israel era uma nação de dura cerviz. Quando fala de dura cerviz, Deus está dizendo que a nação de Israel é um povo cuja coluna vertebral não se dobrava. Então, a Igreja de Cristo, como noiva, se dobra diante do Deus Todo-Poderoso. Dobrar-se significa submissão a Deus, ao Espírito Santo, a palavra de Deus. Então nós aprendemos que, na verdade, o corpo humano, quando
já no projeto da criação, a criação divina, ao lançar as mãos para dar início, o primeiro homem já era da mente divina projetar que tanto a nação de Israel, começando com esta apresentação, 12 tribos. As 12 tribos falhariam, mas o projeto continuava. Então, é por isso que a gente vê também 12 apóstolos. Então, 12 tribos com 12 apóstolos forma aí as 24 vértebras. 24 vértebras. Em Apocalipse, no capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, versículo 4, e também capítulo 19 de Apocalipse, versículo 4, fala da presença de 24 anciões. Esses 24 anciões, assentados em 24 tronos, e no centro está o trono do Cordeiro. Os 24 anciões, assentados em 24 tronos, eles adoram o Cordeiro dia e noite e lançam suas coroas diante do trono do Cordeiro. Isto fala de flexibilidade na adoração ao Cordeiro. E quando se trata de rigidez apresenta o equilíbrio. A vida cristã é objetivada pela palavra de Deus a viver uma vida de equilíbrio, santificação. Então nós vemos isto aí na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito, que é uma completa identificação da vida daquele e daquela que anda nos caminhos do Senhor. Então, temos isto aí na Bíblia, na palavra de Deus, e é muito interessante que nossos alunos da escola bíblica dominical, da classe juniores, aprenda e veja que, na verdade, a igreja de Cristo não é um lugar de passatempo, né? A igreja foi estabelecida através de um sacrifício, da apresentação de um amor sem igual. A redenção, a regeneração, o projeto de Deus estava totalmente voltado para o ser humano. Então podemos ver que desde a criação até o cumprimento final, quando Deus leva para si a sua igreja, nas mansões celestiais, os anciões, seu comportamento, então tudo isto aponta
para o corpo humano. E o corpo humano traz esta luz de apresentação na visão de Paulo, que na verdade a igreja é um corpo. E neste corpo, cada membro depende um do outro, né? Na carta aos Coríntios, parece que no mesmo capítulo 12, fala que ali a mão não vai dizer para o pé: por que eu não sou pé? Ou mesmo o dedo vai olhar para o olho, ou o olho dizer para a boca. Não, neste corpo não pode haver contendas. A luz da palavra vem nesse ponto de vista de Paulo, é que não pode haver contenda de um membro para com o outro. Cada um foi colocado no seu lugar para o serviço qual Deus já o chamou, né? Então cada um prestará conta de si a Deus. Então com isto eu aprendo que se o professor da escola dominical tem sua chamada para ser professor da escola dominical, ele tem por obrigação de apresentar o seu melhor para Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. É o conselho da palavra de Deus. Então, aquele que trabalha na portaria está exercendo a sua função. Ele foi chamado para estar ali. É claro que no serviço da casa de Deus existe também as remunerações, né? Aquele que hoje é professor da escola dominical pode ter uma superação e ser chamado para um cargo mais elevado. Mas ao mesmo tempo é entendido que diante da submissão prestada ao Espírito Santo, é Deus quem capacita. Mas enquanto Deus não permitir que não saiamos de nossa posição, então fiquemos no lugar onde fomos colocados por Deus. Então, esta escola, eu acredito que cada professor vai estar batalhando para ministrar com muita dedicação, porque se trata de uma aula onde os juniores, esta classe que está em pleno desenvolvimento, tanto físico quanto também na esfera espiritual. Então são corpos, classes juniores, em pleno desenvolvimento de crescimento. Fala de pessoas que estão em uma etapa da vida onde tudo parece ser uma nova aventura,
que o aprendizado da santa e gloriosa Palavra de Deus promova nos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, classes juniores, possa promover neles a atenção de um querer de desenvolvimento, de busca e de aprendizado, e que o Espírito Santo concretize na vida de cada professor este amor pelo ensino, e que haja uma dedicação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida, professor da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.